Um ensinamento novo e recente não é obrigatoriamente um ensino falso. Mas apesar disso, se uma doutrina não foi ensinada durante os muitos séculos de história do cristianismo, nós temos que levantar a bandeira vermelha em sinal de alerta. Isso porque, se uma doutrina é claramente ensinada na Bíblia, ela não ficaria oculta por muito tempo. Os mestres levantados por Deus, com certeza traria esse ensino à tona. A doutrina do arrebatamento secreto pré-tribulacional, ou seja, o arrebatamento da igreja antes do período de grande tribulação na Terra, é uma doutrina recente, que surgiu em meados do ano 1830. Embora haja vários debates a respeito de quem ensinou essa doutrina, muitos concordam que o arrebatamento secreto começou a ser ensinado por uma jovem chamada Margaret MacDonald. Essa jovem não tinha formação teológica e também não era uma expositora bíblica. Na verdade, ela foi uma profetisa que pertencia à seita Irvingita, cujos membros seguiam o conhecido pregador escocês Edward Irving. Margaret ensinava um arrebatamento parcial dos crentes. Segundo ela, nem todos seriam arrebatados, somente aqueles que merecessem, somente aqueles que vissem um sinal secreto no céu e conseguissem discernir esse sinal espiritualmente. Um jornalista cristão chamado Dave McPherson escreveu uma obra relatando a origem do arrebatamento secreto e atribuindo essa origem a Margaret. Ele disse o seguinte: "Temos visto que uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald teve uma revelação particular em Port Glasgow, Escócia, no começo de 1830, de que um grupo seleto de cristãos seria capturado para encontrar Cristo nos ares, antes dos dias do Anticristo. Uma testemunha ocular, Robert Norton, preservou o relato escrito à mão por ela da sua revelação de um arrebatamento pré-tribulacional em 2 de seus livros, e disse que foi a primeira vez que alguém dividiu a segunda vinda em 2 partes ou estágios distintos. As visões de Margaret eram bem conhecidas por aqueles que visitavam sua casa, entre eles John Darby, dos Irmãos. Dentro de poucos meses, sua concepção profética distintiva foi refletida na edição de setembro de 1830 do The Morning Watch e na primeira Assembleia dos Irmãos em Plymouth, na Inglaterra. Os primeiros discípulos da interpretação pré-tribulacionista frequentemente a chamavam de uma nova doutrina. Mais tarde, pessoal, o pregador John Nelson Darby, que foi mencionado na citação que nós lemos, pegou esse ensino sobre o arrebatamento, fez algumas modificações nele e começou a ensiná-lo. Darby ensinava um arrebatamento completo e não parcial. Segundo ele, todos os crentes seriam arrebatados antes da grande tribulação. Darby foi o líder do movimento chamado Irmãos, e ele é considerado o pai do dispensacionalismo moderno. Darby passou o restante da sua vida ensinando essa nova teoria do arrebatamento secreto. Além disso, aqueles que faziam parte do movimento dos Irmãos tinham orgulho desse novo ensino, porque essa ideia nunca tinha sido ensinada pelos pais da igreja, pelos escolásticos da Idade Média, pelos reformadores protestantes e por outros estudiosos. Com o passar do tempo, o pré-tribulacionismo e dispensacionalismo ganharam ampla aceitação entre os evangélicos, e sem dúvida, o maior responsável por isso foi o teólogo C.I. Scofield, através das notas de rodapé da conhecida Bíblia de Referência Scofield, que foi publicada em 1909. Atualmente, existem muitos livros que defendem a doutrina do arrebatamento secreto pré-tribulacionista, junto com a noção dispensacionalista do fim dos tempos. No entanto, a Bíblia não ensina que o arrebatamento será secreto. O arrebatamento será público e ele deve acontecer no último dia da história. Aqueles que estiverem vivos no dia do retorno de Cristo serão arrebatados para se encontrarem com o Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
Portanto, a Bíblia fala sim sobre o arrebatamento, mas o conceito é diferente do que a maioria das pessoas está acostumada a pensar. O arrebatamento não será secreto, mas público. Não vai acontecer antes do milênio, mas no dia do retorno de Cristo.